Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Odus, ou FUN, vamos falar dele, ou dela, ou dele e dela, vamos entender isso. O FUN, essa é a representação dos riscos de OFUN, tá bom? OFUN que é o 10º na ordem de resposta, né? Ou seja, ele é representado dentro do médio logum por 10 búzios abertos. Porém, ele é o 16º na ordem de chegada dos Odus. Ele é o do mais novo. Ou não. Vamos ver. Vamos entender. É o mais velho? É o mais novo? Vamos entender porque que a gente causa essa confusão com o Ofun. Outro símbolo de Ofun, e a gente já vai começar a entender a partir daqui, isso aqui, tá? O símbolo de Ofun é um ovo, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos e 1, 2, 3, 4. 4 traços, representando todos os 16 Odus, tá? E aí existem famílias e tradições de Ifá que dizem que Ofun é a mãe de todos os Odus e Ejiobe é o pai de todos os Odus. Existem outras tradições que vão dizer o quê? Ofun gerou todos os Odus sozinho. Ou sozinha, porque é feminino. E feminino e masculino ao mesmo tempo, enfim. É confuso. Então se Ofun gerou todos os Odus sozinho, ele é pai e mãe ao mesmo tempo. Logo, é um Odu que é feminino e masculino ao mesmo tempo. Tá? Então existem essas duas versões. Ou Ofun é a mãe e Ejiobe é o pai, ou Ofun é a mãe e o pai gerou sozinho todos os Odus e Ejiobe é o irmão mais velho. Nesses dois casos, Ejiobe continua sendo o primeiro Odu, tá? Ejiobe continua sendo o número 1, o primeiro. E aí você fala, por que a gente confunde Ofun com o mais velho? Justamente por conta desse aspecto da maternidade de todos os Odus. Mas também, veja, é uma questão cíclica também. Existe um pensamento dentro de Fá justamente sobre essa ciclicidade. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, entendeu? Vai chegar no momento em que eu vou fazer a volta, como tá aqui, ó. Tá vendo? Depois do último vem o primeiro e depois... Entende? Então, é um ciclo onde o último se torna o primeiro e o primeiro se torna o último, entende? Então por isso que a gente confunde e diz, o Ofun é o Odu mais velho também. Não é, não é. Para o método do jogo, Ofun é o 16º na ordem de chegada, tá? Agora, quando a gente vai para parte mais filosófica, para o significado, para os itãs, para o que representa Ofun, aí nós temos essa questão de Ofun ser a mãe, o pai, de, enfim, gerar todos os Odus e por isso se confunde com o mais velho, tá bom? Então é isso, explicado isso, vamos para a tradução do nome Ofun. Ofun, como O aberto, num tom baixo, Ofun, vai representar garganta. Garganta que tem a ver com o Ofun também, porque é onde passa o nosso ar, nossa respiração, onde a gente puxa o vento. E o Ofun tem a ver com vento, respiração também tem a ver com vento, com ar. Fun, esse é o significado principal de Ofun, tá? Essa é a palavrinha que representa o Ofun na sua mais pura essência. Ser branco. Um dos principais fundamentos de Ofun é esse, é o branco, tá? Então, Ofun é o Odu que só aceita branco. Só existe branco para Ofun, só aceita branco, tá? Inclusive suas ritualísticas é só feita com branco. Ritualísticas de Ofun, tá? Enfim, isso vai gerar algumas confusões aqui no Brasil com o culto de alguns orixás, como por exemplo o Oxaguian, que a gente vê no culto tradicional com azeite de dendê e aqui no Brasil já não se usa. Mas é porque, enfim, não vamos se aprofundar nisso aqui, não vamos focar em Ofun. Fun ser branco, Fun para dar, espremer, espalhar e espirrar, propriedades do vento, tá? Fu, suspeitar e Fu, som do vento, propriedade do vento também, o que o vento faz, tá? Então o Fun está muito ligado ao vento, mas a palavra que define o Fun é essa aqui, Fun, tá? E a gente pode ver o Fun ser chamado de Fun Meiji, tá? Assim como o Ifá é chamado de Fá, tá? Beleza, beleza, vamos passar para o próximo. O Fun é representado por 10 búzios abertos e 6 búzios fechados, a gente já explicou isso lá no primeiro slide. Os orixás que respondem em Ofun: Oxalufã,
Odudua, Obatalá, Elegbara, Babaigun, Iroko, Obatalá duas vezes, ó. Adje, Olokun, Olossá, Oxumaré e todos os orixás funfuns. Em Obará também responde todos os orixás funfuns, tá? Eu não sei se eu falei isso na aula de Obará. Mas em Obará também responde todos os orixás funfuns dentro do contexto do culto afro-brasileiro. Então o Ofum é o princípio material, por isso o ovo, né? Por isso o símbolo dele é o ovo. Aqui um detalhe muito interessante. O número 7 e o número 4 são o número de elementos que mais Ofum pede em ritualísticas, tá? Como se fossem números preferidos de Ofum, o 7 e o 4, tá? E aí, o que tem a ver com o 16º, que ele é na ordem de chegada, e o 10º do número de Logum? Nada a ver, tá? Então, às vezes as coisas não... Nem tudo precisa estar conectado, tá? Nem tudo. Esqueça isso quando a gente fala de Utu. Principalmente porque a gente está falando de um culto plural, com diversas famílias, que cultuam com suas particularidades, enfim. Então, o número 7 e o número 4 são números muito importantes para o Ofum, com diversas ritualísticas sendo feitas com 7 ou 4 elementos, né? Ou animais sacralizados. Quando o Ofum se apresenta, número de Logum, assoprar 3 vezes a palma da mão estendida. Estende a palma da mão, estou fazendo aqui reduzido para vocês verem na câmera, mas estende a palma da mão toda e assopra, para tirar toda a negatividade que o Ofum traz, tá? Ofum, quais são as ervas de Ofum todas? Ofum só usa branco e aquela questão que eu falei pra vocês, o último que se torna o primeiro, tá? Por isso que Ofum em algumas, a gente confunde e fala, não, Ofum é o mais velho, Ofum é o mais velho. Pra método de jogo, Ofum nunca vai ser considerado o mais velho. É Ejiobe e Oeko, pra método de jogo. Mas se a gente for pra uma questão filosófica, sim, aí o último se torna o primeiro, aí Ofum é o mais velho e etc. Feminino, mas hermafrodita, para algumas tradições. Foi o que eu expliquei lá no começo da aula. Algumas tradições falam que Ofum é a mãe e Ejiobe é o pai. Algumas tradições falam que Ofum é a mãe e o pai, logo feminino e masculino. E uma das saudações de Ofum é Babá Epa. Ou Epa Babá, que é a saudação que a gente faz para o Xalufã, para o Xaguian aqui no Brasil, né? Olha que interessante, né? Que reforça mais ainda essa questão aqui do feminino e masculino, tá? Tem uma saudação com babá, que quer dizer pai, tá? Ofum vai trazer nova chance, novas possibilidades. Ofum vai representar também a gravidez, tá? O ovo, enfim, o útero ali, a barriga, enfim, uma vida sendo gerada. Ofum traz grande poder de influência. E também traz as aves feiticeiras, as aves noturnas, as aves que caçam, tá? Ofum traz dificuldade de manter relacionamentos. E quando acompanhado do 5, de Oxê aqui no caso, representa um bom relacionamento, gravidez e casamento, tá? E Ofum traz longevidade. Aí tem outra coisa interessante. A gente vê também falar que Ofum é um da dualidade. Não é que ele seja da dualidade, o dia é muito mais. Mas Ofum é um Odu que pode representar vida ou morte. Aí por quê? Porque a gente vai encontrar essa relação aqui no próprio símbolo de Ofum, que é o ovo, entendeu? Porque o ovo é a vida, mas é uma vida frágil, entendeu? É um estágio ali da vida em que a vida está frágil, necessita de cuidados. Então, Ofum pode representar a longevidade, mas também vai representar, pode representar uma fragilidade na vida, entendeu? Basicamente por isso. Ritualísticas dentro de Ofum, tá? Oferendar para Egungun, necessidade de fazer limpeza de Egum, aquela limpeza tradicional do culto brasileiro, né? Não só isso, tá? Não se resume a isso, mas tá muito direcionado a essa parte. Comportamento dentro das combinações. É importante a gente entender que Ofum aumenta possibilidades e intensidade. E traz uma presença muito forte da ancestralidade na vida do consulente. Ou seja, Ofum e Itaugundá, impaciência e ansiedade, tá? Porque aumentou as possibilidades e a intensidade de Itaugundá. Necessidade de se preparar para algo, adquirir mais conhecimento, aprender a controlar o lado emocional, questões que demoram, porém, que acontecem. Ofum e
Hirosun, reviver ou recuperar algo que perdeu, tá? Porque o Fun fala sobre recuperação e reviver algo que perdeu, e Hirosun também. Eu escrevi aqui, ó, já que os dois Odus trazem essa possibilidade. Já no negativo, vai representar a falta de capacidade para agir. No negativo, a gente vai entender essa questão do aspecto negativo e positivo, e vai entender que eles acontecem ao mesmo tempo, tá? Enfim. Então uma coisa boa pode trazer uma coisa ruim, ou uma coisa que você necessita é realmente o que tá te impedindo de agir. Enfim, a gente vai entender isso um pouco mais pra frente. Ofun e Odi, problemas com Egun, necessidade de limpeza, necessidade de oferenda por Exu, e representa também doenças, tá? Ofun e Ejobe, caminho para o sacerdócio, alguém que vai abrir casa, receber um cargo, justiça, equilíbrio e maturidade, tá bom? É isso, basicamente é isso. Vamos para a nossa próxima aula agora, que é Orin.